Olá, boa tarde a todos que estão aqui presentes para mais esse seminário online que nós do Translate Studio estamos promovendo, né? E hoje o nosso seminário é com prata da casa, o Caio Fel, que é doutorando do PPGH UF e que hoje está apresentando, né, uma parte da pesquisa que ele está desenvolvendo no doutoramento dele, que hoje a apresentação se chama Rastros de uma Idade Média Naturalmente Violenta, corporificando a violência viking. E a gente vai iniciar aqui a apresentação, ele vai iniciar a fala dele, e depois dessa apresentação nós vamos abrir para as perguntas, para o debate, tá? Então, quem quiser pode perguntar, ou pode abrir a câmera depois, ou pode perguntar aqui nas mensagens da chamada que a gente vai ler e vai discutir, né, essa pesquisa que está em andamento do Caio, para até ajudar, né, a novas reflexões. E podemos começar agora, né, com o Caio, passando a palavra para ele. Obrigado, Paula, pela apresentação. Bom, pessoal, boa tarde a todo mundo que pôde aqui comparecer nessa tarde de sexta. E, bom, eu queria fazer aqui, então, a apresentação da tela. Já vou subir. E aí, só vou pedir que vocês me confirmem se vai estar aparecendo e vai estar passando, principalmente, os slides de forma certinha, por favor. Aparece para vocês? Ainda não, Caio. Tá ok. Não, ainda não. Tá aparecendo só o cartazinho, né? Que deve ser o primeiro slide. Então, tá sim. Aparece? Beleza. Tá. Deixa eu só passar aqui, então, para ver se vai. Foi para vocês? Para mim ainda não foi, não. Agora foi. Tá no primeiro. Agora foi. Tá, eu passei e voltei só para ver se seguia. Não, beleza. Então, acho que tá tudo correto. Então. Bom, então, gente, para começar, né, a apresentação de hoje, né, explicar brevemente aqui para vocês o porquê que eu coloquei esse título, né, da apresentação. A minha pretensão inicial era justamente fazer uma reflexão não somente para o campo especializado da escandinavística, né, ou seja, aquele que trata mais precisamente dos processos históricos ocorrentes na Escandinávia, mas também fazer uma reflexão que possa contribuir com, digamos que a temática não só da violência, mas com o que ela acarreta para todo o período medieval. E, evidentemente, que também essa é uma pesquisa que está engajada, digamos assim, com todas as transformações político-sociais do nosso próprio tempo. Né? Então, nesse sentido, a minha pretensão é justamente fazer uma reflexão acerca de uma perspectiva sobre o passado que tende a ser, pelo menos de partida de boa parte dos historiadores e historiadoras, algo tido como natural. Ou seja, é um ponto e um dado que não se tem discussão mais aprofundada, porque ele seria, digamos que, praticamente auto-evidente. Né? Então, para começar, eu faço aqui algumas explanações iniciais. Né? A primeira seria a respeito de por que nós devemos nos preocupar com os conceitos que vamos estar empregando, né, dentro aqui da nossa pesquisa. Né? Isso que eu coloco porque quando um termo, seja ele qual for, né, independentemente do conceito, ele é conferido uma posição de destaque, ou seja, ele é elevado à sua classificação e a uma categoria conceitual, a gente rompe com uma possibilidade de utilizar qualquer outro termo enquanto um sinônimo. Isso porque esse termo específico que está sendo colocado como conceito, ele particularmente vai possuir aqui características que lhe definem, que te trazem até uma questão muito mais individual para ele. Né, e que, portanto, ali delimita toda uma série de outras prerrogativas e perspectivas teórico-metodológicas que estão empregadas pelo pesquisador, né, no seu trabalho. Então, nesse sentido, quando a gente estiver pensando aqui no termo violência, esse é um termo que eu tendo a colocar ele aqui como um conceito, e não como uma noção de um senso comum. Né? É justamente essa ruptura com que eu pretendo fazer aqui com vocês e que eu pretendo explicitar ao longo de toda a fala. Né? Num segundo momento, trata-se também de uma preocupação, né, como eu coloco aqui para vocês, cuja origem ela é dupla. Né? E aqui eu estou me referindo à substância, digamos, do conceito em suas duplas naturezas, né? A subjetiva e a objetiva. A subjetiva, eu faço aqui uma referência justamente ao nosso próprio meio,
né? Ou seja, a nossa realidade espaço-temporal do próprio pesquisador, e que ela vai influenciar diretamente na prática e na análise a respeito de qualquer que seja a temática histórica estudada, né? Mas o dado objetivo, ele também precisa estar em conjunto na análise. Eu não posso isolar, seja o ponto subjetivo, seja o ponto objetivo, né? E o dado objetivo, eu coloco aqui como se desdobrando em duas possibilidades que estão intrinsecamente articuladas, né? A primeira seria uma compreensão da realidade passada, ou seja, aqui eu estou tratando de uma possibilidade de entendimento daquilo que se passou, ou pelo menos de suas características que correspondem à sua alteridade, né, do período medieval como um todo, e mais especificamente aqui que eu vou trabalhar com vocês, do que eu estou chamando de período viking, consequentemente do processo e do fenômeno das atividades vikings, né? E em um segundo momento, trata-se também a respeito da explanação histórica. E aqui eu estou fazendo um grande sublinhamento aqui de uma questão que é muito necessária por parte do procedimento historiográfico, no sentido de condicionar a prática histórica à elevação enquanto uma ciência, né? Uma prerrogativa que, por exemplo, é negada pela perspectiva pós-moderna, né? Então, seguindo aqui para o próximo slide, né, eu trago aqui somente duas referências do pesquisador brasileiro Arno Welling, né, que vai dizer o seguinte em um de seus artigos a respeito da questão da epistemologia da história, né? Um campo do saber, ele torna-se científico pelas suas possibilidades de problematização, isto é, por possuir objetos considerados relevantes pela lógica interna do campo e ou pela sociedade, teorias concorrentes disponíveis, métodos, um certo número de questões a resolver e um estado da arte que lhe permita identificar aporias, avanços e retrocessos na investigação, né? Ou seja, aqui ele está colocando justamente essas duplas dimensões que eu estou falando para vocês, né? Essa questão da importância do nosso próprio tempo e do que isso nos mobiliza enquanto a produzir novas reflexões a respeito, por exemplo, e aqui no nosso caso, sobre a violência, e também de um campo historiográfico que possui já uma ampla gama de trabalhos a respeito, né? E aí ele coloca também que uma das práticas da produção histórica, ela vai envolver justamente a explanação histórica, né, que comporta dois planos complementares de exteriorização, articulados pela problemática. O da conceitualização, que consiste na aplicação de conceitos já existentes às situações consideradas, ou a invenção de novos, e o da narração, que encadeia conceitos e dados numa estrutura explanatória objetiva, isto é, lógica e coerente, cuja precisão permite atingir aquele território da objetividade. Então, basicamente, é o que eu expliquei para vocês no primeiro slide, né? Ou seja, como que essa articulação conceitual precisa estar bem engajada, inclusive para que mobilize argumentos suficientes e que auxiliem na produção de uma explicação plausível, que, portanto, dê sentido à análise proposta, né? Então, uma primeira questão que pode nortear, né, inclusive a motivação, né, desse seminário, seria por que nos voltarmos à violência medieval, né? Ou seja, por que buscar fazer uma análise de uma categoria como essa? E aqui eu coloco de início, né, e aí fazendo aqui um eco a respeito do que o Mark Bloch já havia escrito, né, no século passado, que compreender o passado é mais do que buscar entendimento sobre um período específico, é conhecer também o presente, né? E aí, obviamente, já ressoa também o primeiro e o segundo slide que eu acabei de comentar para vocês, né? O tanto do impacto que as nossas preocupações a respeito do presente estão conectadas também à nossa busca por compreensão do passado e como que isso está intimamente articulado, né? A Idade Média, né, por isso, ela acaba consistindo num período em que a violência é tida como presente no cotidiano, né? Ou seja, há pelo menos uma percepção geral, e eu diria que não é só do senso comum, e aí quando eu chamo de senso comum daqueles que estão para além da academia, né, mas inclusive internamente à academia, os pesquisadores e as pesquisadoras tendem a não considerar isso como um aspecto a ser questionado, ou pelo menos posto em dúvida, né? E que por isso seria talvez um aspecto tão recorrente nessa realidade medieval, que não seria um absurdo falarmos de uma cultura da violência como característica fundamental da Idade Média, e que ela supostamente, em nossos tempos, teria sido erradicada, ou pelo menos ela é combatida com uma frequência que não mais deve ser considerada como característica marcante das sociedades modernas, tá? Então, esse primeiro ponto ele precisa estar bem claro para a gente, né? Como que essa perspectiva ela é um ponto de partida, ela é tão natural quanto eu escolher qualquer outro tempo da história para poder fazer a minha análise. Como uma das mais evidentes formas de representar nesse cenário, então, portanto, de uma violência incontestável e presente a todo momento, a figura dos vikings acabam sendo talvez uma das mais significativas, né? Acredito que todos que estão aqui presentes, por mais que
estudem, né, e se dediquem às sociedades escandinavas do que a gente chama de período viking, quando a gente fala, né, o termo viking, provavelmente vem à cabeça justamente ações envolvendo práticas violentas e com mortes, lacerações, enfim, uma série de danos causados pelas atividades vikings, né, atividades de pilhagem, né? Então, portanto, a gente pode dizer, né, que a atividade viking ela consistiria, dentro dessa lógica que eu estou mostrando aqui para vocês, uma característica dos povos de origem escandinava entre os séculos 8 e 11, de uma maneira mais geral, mas que tem por base um comportamento comum aos medievais como um todo. Ou seja, os vikings seriam simplesmente, talvez, aquelas figuras que, para a nossa perspectiva moderna, sejam a forma mais autoevidente, né, dessa condição violenta dos medievais, que seria generalizada nesse período, né? Mas o que de fato seria violência, né? Essa acaba sendo uma reflexão que é necessária, embora pareça muito evidente, né? Eu coloco aqui alguns termos em línguas diferentes que ela pode aparecer, né? Então, do latim violare, violência, né? Ou do grego vis, né? Há também no sânscrito gia, né? E há também no nórdico antigo vald. Ainda que no nórdico antigo aqui tem que se fazer uma consideração, essa perspectiva sobre o termo vald, ela é muito associada, especialmente por um arqueólogo russo, o Fedir Androshuk, que fez uma publicação no ano passado fazendo algumas referências a respeito dessas perspectivas linguísticas a respeito do que seria violência. Mas a palavra vald no nórdico antigo, ela ainda tem outros significados, que são significados associados, por exemplo, à palavra autoridade, ou mesmo poder, e mesmo força, né? Então, dependendo do contexto ao qual a gente vai entrar em contato com esse termo, ele pode possuir significados distintos, né? E isso eu vou também tentar deixar um pouco mais claro quando a gente for para documentações escandinavas, para tentar compreender como que essa palavra pode ser articulada, né? Os termos, então, eles estão sempre associados a uma questão de uso da força de uma maneira excessiva, né? E esse uso excessivo, ele seria justamente uma maneira de ferir, de conturbar uma ordem estabelecida, seja ela qual ordem seja. E aqui eu estou deixando claro para vocês, nesse sentido de ser uma perturbação da ordem, porque nesse sentido, a depender das sociedades que a gente esteja analisando, né, e aí eu estou fazendo uma reflexão, inclusive espaço-temporal, nós teríamos uma série de possibilidades e a violência ela seria tão plural quanto o número dessas sociedades existentes, né? Então, se eu pudesse fazer aqui uma definição, digamos que mais concisa a respeito do que significa violência, eu diria para vocês o seguinte, que a violência é um conjunto de práticas e comportamentos humanos que rompem com o bem-estar físico, mental ou de propriedade de uma pessoa ou de mais pessoas. Mas eu coloco aqui um adendo, e que eu acho que esse é o mais significativo, e que a gente precisa colocar aqui um pouco mais de atenção e que vai nortear todo o restante da análise. Esse conjunto de práticas e comportamentos humanos, eles não são considerados como bem-quistos pela sociedade e que, portanto, eles não devem ser cultivados dentro da comunidade. Ou seja, esse conjunto de práticas ele é execrado, né? Ou seja, ele é rejeitado a todo momento. Então, o que eu estou tentando trazer para vocês como uma noção de violência é que ela não está associada a pura e simplesmente o uso da força excessiva, mas sim que ela consiste num conjunto de práticas que são rejeitadas, negligenciadas pela sociedade, né, e que não devem ser, portanto, reproduzidas. Em termos discursivos, né, evidentemente que quando a gente se depara com todos esses termos aqui que eu trouxe para vocês, né, ou seja, violare, violência, vício em latim, vis, bia em grego, ou no sânscrito, gia, ou mesmo valdo em nórdico antigo, esses termos eles precisam estar bem claros na mente da gente de que eles são mobilizados e que eles possuem, por trás daquela documentação registrada, uma intenção. E que por isso é importante também considerarmos essa intenção para justamente entendermos o que consiste a violência. Porque, veja, violência se trata de um tipo classificatório sobre uma prática ou um comportamento. Então, se trata de uma questão classificatória, né, a gente precisa ter noção, de fato, de quem está mobilizando esse termo. Aqui eu coloco uma outra citação apenas para poder orientar melhor e deixar essa questão um pouco mais concisa para a gente, da Isabel Alfonso, que ela vai dizer o seguinte, né? A questão subjacente, por vezes explícitas, é se estas referências à violência devem ser entendidas como uma estratégia retórica no contexto de conflito ou como reflexo de uma realidade. Esta questão, assim formulada, é equívoca,
pois deve-se aceitar que as estratégias de qualquer tipo fazem parte da realidade que analisamos, dos processos dos quais fazem parte, nas quais cumprem uma ou mais funções. Perguntar sobre a função que cumpre a representação de uma situação, neste caso da violência denunciada, não implica negá-la, mas tentar entendê-la de uma forma mais complexa, sem dicotomias moralistas, que deturpam os processos sociais que analisamos. Ou seja, ao invés de identificar se num texto está de fato ou não retratando um ato de violência, por aquilo ali ser possivelmente uma prática retórica, é importante entender que justamente se consistir numa prática retórica, isso nos auxilia, inclusive, na compreensão do que pode consistir a violência. Né? Mas, claro que essa não é a única possibilidade de análise. E acredito eu que para as sociedades do período viking, que deixaram pouquíssimos registros escritos, se nós partirmos única e exclusivamente dos registros escritos, a nossa análise ela vai ficar bastante comprometida. E por isso é necessário a gente recorrer a outras documentações exteriores à própria Escandinávia para poder auxiliar na construção dessa perspectiva sobre o que seria uma violência viking que a gente está discutindo aqui. Então, por onde que a gente pode partir, né, dessa proposta e entender melhor o conceito, né, de uma Idade Média naturalmente violenta? Ela vai partir justamente de uma perspectiva clássica, né, que já é mobilizada lá com Thomas Hobbes, né, no século XVII, em que o homem, em seu estado natural, na visão dele, estaria sempre num estado de guerra de todos contra todos, né, e que ele estaria sendo, portanto, mobilizado por determinadas paixões humanas. Primeiro, a competição, que seria justamente o desejo de possuir, seja a propriedade do outro, seja o gado do outro, seja a mulher do outro, seja os bens as quais o outro possui e ele queira para si, seja movido pela desconfiança, ou seja, é justamente como ele pode fazer isso que ele deve desconfiar dos demais à sua volta e que por isso ele estaria num estado de alerta constante, né? E a glória, que seria justamente aquela associada aos costumes e às práticas e a um ideal de honra que mobilizaria essas pessoas a buscarem e estarem sempre nesse estado natural conectado com a prática da guerra constante de todos contra todos, né? A perspectiva do Hobbes ela vai direcionar basicamente de que o homem no seu estado natural ele é um homem que, se não tiver um mediador acima que ele possa controlar essas emoções, não há como ele se desenvolver e não se, digamos, direcionar a uma questão voltada mais para o meio social. Então, digamos que alcançar o nível de uma sociedade não é possível para o homem no seu estado natural, justamente por essa questão envolvendo a guerra de todos contra todos. Essa perspectiva ela vai desembocar justamente na ideia de que o Estado seria, por excelência, então, a estrutura necessária para, digamos que, frear esse furor animalesco do ser humano, né, e, portanto, dar ali certos limites e desenvolver, então, a sociedade humana como um todo, né? Evidentemente que essa prerrogativa, por mais que ela tenha sido seguida por alguns pesquisadores em maior ou menor grau, ela vai sofrer diversas contestações, né? E aqui eu trago somente um exemplo, que é do antropólogo Pierre Clastres, né, que vai trabalhando uma ideia de que esse estado de guerra de todos contra todos, para o Hobbes, ela, na verdade, vai levar aquelas sociedades entendidas e ditas até então como sociedades selvagens, na verdade, para o seu declínio, e que, portanto, não se trata de um estado de guerra de todos contra todos, mas sim de guerra permanente, onde a guerra é uma estrutura fundamental das sociedades primitivas e que, portanto, ela seria um outro instrumento para que essas populações pudessem se desenvolver e, portanto, chegassem ao seu objetivo final, à sua finalidade, que, para o Pierre Clastres, é justamente se diferenciar em frente às demais comunidades. O que o Clastres está chamando a atenção é que a guerra ela não serve para a destruição dos homens, mas ela serve, inclusive, para a manutenção digamos, da condição de alteridade de uma comunidade frente às outras comunidades que estão ao seu redor. E aí, nesse sentido, ele coloca que a relação, portanto, envolvendo a guerra, ela seria da seguinte maneira. Aquelas que estão para fora da comunidade, elas podem ser vistas de duas maneiras. Primeiro, os inimigos, que necessariamente vão demandar justamente aliados. E isso não significa que uma comunidade que tenha se aliado a uma outra determinada comunidade, elas não possam, em algum momento, se tornar inimigos. O que o Clastres está chamando a atenção é de que essa relação inimigo e aliado ela é um conjunto que orienta as populações e as sociedades ditas primitivas
para produzir esse estado de guerra permanente no sentido de ter uma manutenção dessa comunidade enquanto uma unidade e uma unidade total, ou seja, ela é una e totalizante ao mesmo tempo, na medida que ela seria autossuficiente, né? Ou seja, o que o Clássico está chamando a atenção é justamente uma noção que rompe com um paradigma atual, que foi, obviamente, desenvolvido após os estudos do Clastres, que vai escrever todas essas noções por volta da década de 70, mas o que ele está trabalhando é numa noção de ruptura e que garantia uma condição de alteridade para cada comunidade, né? Então, se a gente fosse resumir um pouco dessa problemática, essa noção do homem natural que vai surgir lá com Hobbes, ela está sempre trazendo à tona que as paixões humanas, elas mobilizariam esses homens à prática violenta. E aí, nesse sentido, o Estado, e que a gente vai conhecer posteriormente na historiografia como o Estado moderno, ele seria o centro mobilizador e monopolizador da autoridade e da violência. E nesse sentido, a gente poderia fazer quase que uma divisão. A partir do momento que esse Estado moderno ele começa a se impor perante a sociedade, nós teríamos um momento de que haveria civilização, ou seja, os seres humanos estariam para fora daquilo entendido como barbárie e que, portanto, romperia com o estado natural animalesco dos seres humanos, né? Essa é uma perspectiva que começa a se desenvolver, né, na historiografia, e eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente poder pensar melhor e entender como que isso é tratado. Eu trago aqui uma citação do Robert Mucklenberg, né, um historiador, que vai dizer o seguinte: nobres ou plebeus, poderosos ou fracos, todos os homens são educados no ambiente de uma cultura da violência, repousando sobre a necessidade de defender a honra masculina contra competidores. A brutalidade das relações humanas compõe uma linguagem social universal, considerada normal e necessária no Ocidente até, pelo menos, o século XVII. E aí eu peço também que vocês gravem com atenção o recorte final dessa cronologia do Mucklenberg, né? Nas sociedades medievais, ele segue, a brutalidade juvenil era, no entanto, considerada normal e até mesmo incentivada. Ela permitia formar indivíduos capazes de se defender em um ambiente material e humano hostil. Nesse quadro, sua agressividade, que poderia ter se dirigido contra pais rudes e exigentes, se encontrava desviada para pares locais e, mais ainda, para rivais, membros dos bandos juvenis dos territórios vizinhos. Essa é uma perspectiva que vai trazer justamente aquilo que eu estava mencionando para vocês no início da apresentação. Essa noção de que os medievais viveriam um ambiente de uma cultura da violência, reconheceriam práticas entendidas e observadas como excessivas, como brutais, e que, portanto, ainda que fizessem esse reconhecimento, eles a praticavam e a reproduziam de maneira consciente, né? E isso, na visão dele, veja, vai se prolongar pelo menos até o século XVII. Então, a gente tem aqui uma extensão temporal que está para além da própria Idade Média. Essa é uma visão bastante similar, inclusive, a uma proposta do sociólogo Norbert Elias, bastante conhecido dos estudos historiográficos também, que vai dizer que a moderação das emoções espontâneas, o controle dos sentimentos, a ampliação do espaço mental além do momento presente, levando em conta o passado e o futuro, o hábito de ligar os fatos em cadeias de causa e efeito, todos estes são distintos aspectos da mesma transformação de conduta, que necessariamente ocorre com a monopolização da violência física e a extensão das cadeias da ação e interdependência social. Ocorre uma mudança civilizadora do comportamento. Veja que aqui ele já está levando justamente a questão não mais para uma monopolização ou não da violência, mas sim tratando a respeito de um controle e de um processo ordenador que vai romper com o controle que as paixões humanas teriam sobre os homens, né, e, evidentemente, sobre as mulheres. Com tal monopolização, a ameaça física ao indivíduo lentamente se despersonaliza. Ela não depende mais tão diretamente de afetos momentâneos, gradualmente se submete a regras e leis cada vez mais rigorosas. E, finalmente, dentro de certos limites e com certas flutuações, a ameaça física, quando as leis são infringidas, torna-se menos severa. O que o Norbert Elias está colocando aqui é justamente esse processo que vai afastar o homem da posição animalesca em torno de uma condição mais sociável, a partir do momento que ele consegue controlar as suas paixões por meio de limitações que o indivíduo colocaria por si, a partir do momento que ele segue determinadas leis que vão reger o funcionamento da sociedade. E que, nesse sentido, veja, destaque para essa última frase dele. Finalmente, dentro de certos limites e com certas flutuações, a ameaça física, quando as leis são infringidas, torna-se menos severa.
justamente porque esse controle haveria. Ou seja, o que ele está indicando é que a prática da brutalidade ela começa a ser atenuada conforme a gente tem o desenvolvimento desse chamado processo civilizador, que inclusive dá nome à obra dele, né? Mas uma crítica que eu acho fundamental fazer, e que é mobilizada pela Judith Butler, né, a Butler vai dizer o seguinte, no seu livro A Força da Não Violência, um vínculo ético-político, né, que, em outras palavras, o indivíduo que nos é apresentado como o momento inaugural do ser humano, como a eclosão do humano no mundo, ele é postulado como se esse ser nunca tivesse sido uma criança, né? Ou seja, o que ela quer dizer aqui nesse ponto é que esse indivíduo tido como natural, ele já está numa condição que rompe com a primeira fase de crescimento, que é justamente a infância. E que rompe, inclusive, com o segundo momento, que é a transição da sua fase infantil para a fase adulta, que é a adolescência, né? Ou seja, é como se nunca tivesse sido sustentado ou nunca tivesse dependido de progenitores, relações de parentesco ou instituições sociais para sobreviver, crescer e, supostamente, aprender. Temos de nos perguntar que versão de ser humano e que versão de gênero ela representa, né? Aqui fazendo um breve parênteses, quando a gente fala o homem natural, sempre pensamos justamente na figura masculina, lembrando que ela pode ser muito bem a figura feminina, e nesse ponto a gente pode justamente entender até que ponto essas relações de gênero elas também não estão sendo afetadas por essa noção de um homem natural, né? Então, dando seguimento, quais ocultamentos são necessários para que essa representação funcione? A dependência é, por assim dizer, eliminada da imagem do homem original. De alguma maneira, e desde o princípio, ele já se encontra sempre em postura ereta, capaz, sem nunca ter sido sustentado por ninguém, sem ter se agarrado a outro corpo para se equilibrar, sem nunca ter sido alimentado quando não podia se alimentar sozinho, sem nunca ter sido agasalhado por alguém para se aquecer. Ou seja, ela está colocando determinadas provocações a respeito dessa construção desse homem natural, na medida que nós imaginamos que esse homem, no seu estado natural, ele teria anseios e desejos que são também colocados como naturais. Ou seja, ele teria um desejo pela propriedade do outro, não acarretado por intenções e por transformações internas à própria sociedade que ele está inserido, mas seria também todas essas prerrogativas naturais dele, né? E mais ainda, a gente esquece que todas essas sociedades, elas não são sociedades isoladas. E assim como o próprio ser humano, como ela coloca, elas são sociedades que dependem mutuamente de determinadas interações, em menor ou maior grau. Então, esse ponto eu acho fundamental para a gente pensar a respeito de que tipo de crítica podemos fazer a essa noção de uma natureza violenta, né? Ou seja, até que ponto ela de fato é natural, ou ela também está inserida num conjunto de relações que envolvem todo o aparato da sociedade, né? Então, o que isso pode impactar, e aí direcionando para um segundo momento daqui da apresentação, até que ponto isso está relacionado com o que a gente pode chamar de um problema da violência viking, né? A historiografia, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, né, ela começa a desenvolver análises posteriores, né, e especialmente aqui na história e na arqueologia, mas também em outras áreas do conhecimento, né, que vão justamente tentar tratar dessas culturas escandinavas que não estejam associadas à prática da guerra. E isso porque, durante a Segunda Guerra Mundial, parte significativa da ideologia nazista tentou estabelecer uma conexão bastante forte e, digamos que, primordial com as culturas escandinavas, especialmente a figura do viking, né, e da imagem do guerreiro viking, para poder associar a sua ideologia de uma raça pura, da raça ariana. Então, basicamente, a tentativa dessa historiografia de romper com esse passado derrotado durante a Segunda Guerra Mundial, né, esse passado tentado ser construído enquanto tal pelos nazistas, né, foi justamente numa busca por promover outras áreas do conhecimento que auxiliassem na compreensão das culturas escandinavas e que lhe dessem ali uma nova feição. Dentro desse sentido, né, os desenvolvimentos eles não ficaram restritos somente às pesquisas acadêmicas, mas a gente pode falar também que há um incentivo para o público em geral. Por exemplo, diversos museus, né, eles passaram a promover algumas exposições que tentavam destacar o lado dessas sociedades vikings como mais pacíficas e não tão associadas à brutalidade da guerra. E, nesse sentido, destacavam atividades que, para eles, eram entendidas como atividades mais pacíficas. Por exemplo, a característica desses vikings como comerciantes, ou mesmo suas práticas artesanais,
a construção de seus navios, né, e muitos dos desdobramentos do que a gente entende hoje como expansão nórdica, ou seja, das inúmeras viagens e conexões que foram estabelecidas pelos escandinavos a partir do século VIII. Né? Então, nesse sentido, a gente pode destacar aqui dois focos distintos. O primeiro seria passar a mobilizar uma narrativa em que as atividades vikings elas auxiliaram na construção ao invés da destruição das sociedades com as quais eles mantiveram contato, justamente tendo sempre no horizonte essa ruptura com o passado criado, ou pelo menos incentivado pelos nazistas. Né? E um segundo momento, o segundo foco, seria ressaltar pontos pacíficos dos vikings, como suas habilidades comerciais, manufatureiras, etc. Evidentemente, que a gente pode, inclusive, questionar até que ponto a prática comercial ela é, de fato, menos violenta do que a guerra, e se é possível fazer essa separação de um viking e de uma prática comercial, ou seja, há uma separação da figura, viking e mercador são diferentes, é uma questão que a gente precisa colocar. Aqui, obviamente, para essa fala, não é algo que eu vou desenvolver, porque a intenção está muito mais voltada para a característica violenta da situação. Né? Então, aqui, especialmente a noção desse comércio, ela começa a se sobressair a ponto, por exemplo, de alguns autores reconhecidos, como Lucien Musset, afirmar que as atividades vikings ocorridas no leste, ou seja, na parte oriental da Europa, e também em direção à Ásia, ela teria sido menos violenta do que no Ocidente, justamente pela prática mercantil ser extremamente presente nessas regiões. Então, a gente tem aqui, inicialmente, algumas questões que auxiliam, inclusive, o desenvolvimento da prática historiográfica e o que a historiografia começou a tentar buscar ressaltar nos estudos sobre as culturas escandinavas. Mas aí eu começo agora a pensar aqui, a direcionar aqui a nossa questão para um ponto um pouco mais, digamos que incisivo da análise. Né? Se a gente está trabalhando, portanto, dessa noção de violência como um dado que pode ser e está presente, segundo a historiografia, como mostrei para vocês, a todo momento, como que a documentação pode nos passar essa noção? E aí eu trouxe aqui alguns casos para a gente poder pensar a respeito. A primeira citação que eu faço aqui é da Gylfaginning, a primeira parte da Edda em prosa, escrita no século XIII, pelo poeta islandês Snorri Sturluson, e que nos capítulos 49 e 51, que eu destaco aqui para vocês, está fazendo uma referência a um episódio em que o deus Baldur, né, ele vai trazer uma inquietação para os deuses com sonhos que ele começa a ter e de que ele seria morto. Né? E que essa inquietação, e por ele ser o deus mais querido entre os outros deuses, né, fez com que o grupo dos Aesir, ou seja, dos deuses nórdicos, se juntassem e buscassem ali o juramento de todas as coisas, de todos os objetos, de todos os seres, para que eles jurassem nunca ferir o Baldur. À exceção de um ramo de visco, uma planta considerada, segundo a narrativa, jovem demais e inofensiva, né, e que, portanto, foi deixada de lado e teve ali a prerrogativa de prestar o juramento retirada dela. Né? Mas, com exceção desse ramo de visco, todas as outras coisas teriam prestado juramento. Né? E é nisso exatamente que a referência que eu destaco para vocês está mencionando. Né? Ela diz o seguinte: quando isto foi feito e proclamado, os Aesir e Baldur se divertiram deste modo. Baldur estava de pé na Ping, ou seja, numa assembleia, num conselho dos deuses, e todos os demais disparavam objetos contra ele. Alguns tentavam feri-lo, outros atiravam pedras, mas nada do que faziam lhe feria. Hutri tomou o visco e, guiado por Loki, disparou contra Baldur. Essa passagem ela faz referência a uma busca que o Loki, reconhecidamente uma figura que na mitologia causa inúmeros problemas e depois ela acaba tendo que solucionar os próprios problemas, ou pelo menos ajudar outros deuses a solucionar os problemas causados por ela. O Loki, ao saber do juramento, buscou informações a respeito se um objeto ou alguma coisa viva não tinha prestado juramento. Né? E ele ficou sabendo justamente que o visco tinha sido uma dessas coisas. Né? Então, nesse momento, reparando que o Hutri era o único que não participava dessa diversão dos deuses, justamente porque o Hutri é um deus cego, e ele diz que ele não está participando porque ele não sabe onde Baldur está e ele não tem nada na mão, o Loki faz o seguinte: não, faz o seguinte aqui, ó, eu vou te dar esse visco e você atira no Baldur. Né? Ou seja, vá lá se divertir junto com os deuses. Né? Então a narrativa prossegue. A lança atravessou Baldur, que caiu morto.
e esse é o maior infortúnio que já aconteceu entre os Aesir e entre os homens. Naqueles tempos, o irmão, movido pela ambição, matará seu irmão, e os nomes de pais e filhos se perderão na matança e no incesto. Essa última parte, né, que se refere ao irmão contra irmão, filho contra pai, etc. e tal, ela está justamente fazendo uma reflexão à ruptura, né, de uma estruturação daquela sociedade que tem na família o seu principal pilar. E aqui a gente precisa ter isso em mente, né? A morte do deus Baldur, ela é conhecida por acarretar naquele processo que vai ser conhecido como Ragnarok, ou seria o conhecido também fim dos tempos, né, em que a maioria dos deuses viria a ser morto durante uma batalha contra os gigantes, que são colocados dentro da mitologia como os principais adversários e inimigos dos deuses, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que justamente esse tempo caótico de desregulamento, né, ou seja, de uma desordem desenfreada, ela é acarretada por uma prática que levou à morte o deus Baldur. Ou seja, é o ferimento que faz com que haja essa desorganização da sociedade que está sendo destacada, veja, como o maior infortúnio que já aconteceu entre os Aesir e entre os homens, né? Ou seja, tanto no plano divino quanto também no plano terrestre. Isso tem uma certa vinculação que eu queria mostrar para vocês e que provavelmente serviu de base, né, como referência para o Snorri produzir o seu texto da Gylfaginning, que é o poema da Völuspá, né? Esse poema, ele, embora tenha sobrevivido em manuscritos do século XIII e do século XIV, alguns pesquisadores tendem a colocar que, por sua estrutura linguística, é provável que ele tenha sido escrito em torno do ano 1000, né? Ou seja, no momento em que a consolidação do cristianismo ainda não estava bem estabelecida no que a gente entende hoje por Escandinávia, ainda que uma ou outra região possua ali vínculos mais efetivos, né? Mas o poema diz o seguinte a respeito desse mesmo acontecimento, né, na sua estrofe 40, da seguinte maneira: se satisfez das vidas de homens malfadados, pintou a morada dos poderes com sangue vermelho. Negro a luz de sol no verão seguinte, o clima plenamente violento. Queres saber mais e o quê? Ou seja, aqui ele está pintando uma figura dos acontecimentos posteriores à morte de Baldur, ou seja, uma série de procedimentos que caracterizam, percebam, o clima plenamente violento. A palavra utilizada, como vocês podem ver, né, eu coloquei a tradução do nórdico antigo original no lado esquerdo aqui para vocês, o termo é Valind, né, e esse termo Valind, ele geralmente está, quando associado a um indivíduo, como aquele de mente nociva, né? Mas aqui, conforme está falando dos inúmeros presságios que começam a aparecer após a morte de Baldur, a gente pode associá-lo também com uma noção de clima mutável ou clima nocivo, ou seja, algo que é visto como negativo por parte da narrativa. Então aqui perceba que a palavra, ou pelo menos o termo que traz essa noção para a gente de violência, é justamente no momento em que uma ação como essa, que levou à morte de alguém, ela acarretou numa grande desorganização da estrutura, tanto divina, quanto considerada também para o plano terrestre, e nesse sentido ela, então, é classificada como violenta, né? Então, se a gente for pensar que seria possível construir um conceito que faça sentido de violência viking, a gente primeiro precisa entender que há uma forte presença, né, nessa cultura escandinava do período viking, de uma exaltação da marcialidade, né? Nesse sentido, eu estou trazendo aqui para vocês uma noção de que algumas características, como a bravura, a coragem, a honra, a proteção da família, especialmente, né, e a proteção, inclusive, da sua comunidade, acaba sendo valores exaltados e que podem ser perceptíveis, inclusive, não só aqui no nosso plano terrestre, digamos assim, mas também no plano divino, né? E nesse sentido, a gente pode fazer quase que um agrupamento dessas características no termo Drengur, né, que vai aparecer em uma série de runestones, né, ou seja, estelas rúnicas com marcações que a gente encontra ao longo da Escandinávia, né, e que eu trouxe apenas um exemplo aqui para mostrar para vocês, né, que seria a DR1, que ela vai dizer o seguinte: Porulfur ergueu essa estela, membro do secto de Sven, em memória de Eiriker, seu parceiro, que morreu quando homens valentes sitiaram Hedeby. E ele era um capitão, um Drengur muito bom e valente. Perceba,
o termo Drengor está sempre associado a essa questão da valentia, ou seja, de uma bravura, de uma coragem associada, portanto, a valores entendidos com costumes dentro da sociedade escandinava que são exaltados e, portanto, não rejeitados, né? Então, nesse sentido aqui, a gente pode estar começando a ter quase que um início de um distúrbio, de uma confusão. Bom, se a violência seria uma prática negativa, como que esses valores que estão associados a uma imposição física podem ser considerados positivos? Veja que a questão ela começa a ficar um pouco mais nublada, mas a gente vai tentar compreender isso melhor. Ainda que de difícil rastreio, né, as fontes tardias, e aqui eu estou me referindo especificamente às sagas, mas também às fontes legislativas da Escandinávia, que a gente vai encontrar principalmente a partir do século XIII e XIV, né, nos indicam que a ocorrência de homicídios nas comunidades escandinavas não eram encarados como uma prática comum, natural. Ou seja, a prática homicida ela precisa ser analisada da seguinte maneira. As ações que são tomadas após o assassinato de uma pessoa, né, ela é considerada como mais importante do que o assassinato em si. Então, veja, na nossa sociedade hoje, se, por exemplo, eu vou e mato uma pessoa, o meu ato, independente do que eu acabei cometendo, a não ser que seja em legítima defesa, ou seja, estou me protegendo, estou protegendo o meu próprio corpo de ser violado, eu sou considerado um homicida. Para essa sociedade viking, uma sociedade escandinava, se a gente quiser colocar de linhas mais gerais, essa mesma prerrogativa ela não faz sentido, ela não é seguida da mesma linha. E isso porque, a partir do momento que ocorre um assassinato, a primeira ação a ser tomada pelo assassino é comunicar à comunidade ou à fazenda mais próxima, algumas legislações colocam assim, de que ele cometeu esse ato. E que, portanto, ele merece ser levado ao julgamento da Assembleia, ou seja, da Thing. E, nesse sentido, o que a gente pode perceber? Eu coloco aqui para vocês que ações tomadas após o assassinato, como, por exemplo, deixar o corpo exposto, e aí exposto, pensem que pode ficar exposto, por exemplo, a condições péssimas de clima, ou mesmo exposto a um ataque de animais, como, por exemplo, lobos, ou mesmo aves de rapina, né? E esconder esse ato, ou seja, esconder que tenha cometido um assassinato, eles eram severamente rejeitados. E que esse tipo de prática pós-morte, ou seja, pós o ato, confere ao perpetrador a pecha de homicida e leva ele à expulsão da comunidade. Ou seja, a partir do momento que ele é considerado como um homicida, a questão ela muda. A prática passa a não ser mais encarada como positiva. Veja, o ato de matar, assim como numa incursão viking, ele ocorre da mesma maneira. Pode ser por uma machadada, por uma espadada, lança estocada, corte de cabeça, etc. Mas a forma como ela é classificada, ela ocorre uma mudança. E isso a gente precisa ficar atento, né? Nesse tipo de ação, que é considerado como homicídio, ela é rejeitada. E o que significa uma expulsão da comunidade? Ser expulso da comunidade é levar aqui uma condição de que o perpetrador não tem mais direitos que lhe conferem a condição de homem ou mulher livre. E, nesse sentido, se ele não tem mais essa condição, ele pode ter a sua propriedade expropriada, ele pode, inclusive, ser morto sem a cobrança do preço de sangue, que geralmente a gente conhece como o nome de vergeld, que é uma prática muito conhecida nesse momento. Como eu disse para vocês, a honra, o ferimento da honra, ele pode ser mobilizado de diversas maneiras. Uma família pode se considerar desonrada por um assassinato de algum de seus membros, mas também por uma ofensa. Então veja que o problema em si, ele não está localizado numa questão corpórea, mas ele está localizado no ferimento da estrutura considerada como pilar fundamental da sociedade escandinava, que é justamente a família, ou se a gente quiser elevar, né, essa questão mais materializada, ou seja, a família seria uma condição material daquilo que seria o ideal. E o plano ideal a gente pode colocar como a comunidade, né? Seguindo, então, aqui eu trouxe para vocês uma tabela de uma pesquisa recente que tentou fazer um grande levantamento, né? E esse grande levantamento ele levou em consideração algumas regiões específicas. Dentro da Escandinávia, ele pega uma parte fundamental do que seria o leste da atual Suécia. Então, ele vai pegar ali o Vale Mälaren, né, e muitas das suas fazendas, ou seja, um âmbito rural, assim como ele vai pegar duas áreas urbanas. Primeiro da cidade de Birka e depois da cidade de Sigtuna. Ambos locais, né, são sempre analisados com um teto máximo temporal de 1100.
e eles vão pegar justamente uma extensão cronológica que abarca do período viking até o que a gente chama de virada para a Idade Média escandinava. E uma outra região também de influência escandinava, mas que não fica propriamente na Escandinávia, é a região báltica da atual Lituânia, né? E eles fazem um levantamento, portanto, de inúmeros esqueletos dessas localidades, sendo que esses esqueletos teriam sido obtidos de túmulos considerados de não guerreiros. Veja, são pessoas que não estavam associadas à prática das armas de uma maneira sistemática, mas sim seriam, digamos que, aquelas pessoas do cotidiano de uma comunidade qualquer. Então, elas podem ser pessoas associadas à produção manufatureira, à produção agrícola, né? E o resultado chegado dessa pesquisa inicialmente foram das seguintes taxas, que essas pessoas encontradas ali, elas têm uma taxa de trauma, e aí um trauma tanto craniano, ou seja, por golpes de espada, machada, lança, flecha, etc., de cerca de 0,74% para a região do Vale Melaren, para Birka de 1,22%, Sigtuna 2,1%, e dos 88 indivíduos analisados aqui na região báltica e lituânia de influência escandinava, a gente tem um total de 0% de indício de morte por trauma, né? Ou seja, o que a gente chama de violência interpessoal nessa região se mostrou nula por essa gama de amostras analisadas, né? A comparação foi feita com outras regiões do restante da Europa. Então, como vocês podem ver aqui, uma série de outras ossadas foram consideradas na análise, que vão de regiões desde a Suíça, Reino Unido, até a Romênia, a Ucrânia, Portugal, etc. E como vocês podem ver aqui na taxa de trauma considerada dessas ossadas, se a gente pegar aqui até alguma localidade que tenha um número considerado bastante próximo àquele das regiões escandinavas, como por exemplo a França, a gente vai encontrar um número muito mais elevado de trauma compartilhado, que vai ser de 5,49%. Lembrando que essas ossadas das demais regiões europeias são sempre consideradas nas mesmas condições das quais as escandinavas foram submetidas, ou seja, são ossadas que representam indivíduos não associados à guerra, ou seja, de túmulos analisados e considerados como não pertencentes a guerreiros, tá? Então, de um total, como vocês podem ver aqui, de 2.415 amostras analisadas, o que esses pesquisadores chegaram de conclusão é que as regiões escandinavas apresentam um índice muito diminuto em relação ao restante da Europa no que diz respeito a esse trauma compartilhado. E que, portanto, a gente pode compreender que dentro das sociedades escandinavas, essa prática, digamos que de uma violência excessiva, que geralmente é o argumentado pela historiografia, internamente a comunidade, ela é algo bastante diminuto. Ou seja, a prática entendida aqui como uso excessivo da força, ela não é, pelo que demonstra a arqueologia, recomendado para ser praticada internamente a própria comunidade. E se a gente for considerar na Europa, a gente tem índices maiores. Evidentemente que a gente pode considerar aqui contextos dos mais variados, mas a linha temporal, pelo menos que for utilizada por esse grupo de pesquisadores, ela está sempre orientada dentro desse mesmo parâmetro temporal, em torno do século VIII até mais ou menos ali final do século XI, né? Então, dentro desse sentido, o que esses pesquisadores propuseram? Eles propuseram que a motivação disso ocorrer teria sido por um maior índice de igualdade de gênero dentro da Escandinávia, que colocava as mulheres num papel mais, digamos que, mais bem estabelecido e que poderia ser melhor compreendido a partir da análise das cargas dentárias desses esqueletos. A carga dentária desses esqueletos, pelo menos daqueles indivíduos identificados por análise de DNA como mulheres, foi colocado que elas teriam uma alimentação muito mais elevada e que lhe conferiam, portanto, uma posição de status bastante elevada se comparada com as mulheres das demais regiões europeias analisadas. E isso foi colocado pelos pesquisadores como um ponto-chave pela produção agrícola dessa região, está bastante associado a uma mercadoria que seria e fora utilizada em grande escala para garantir atividades comerciais dentro dessas localidades escandinavas, mas também para fora das localidades escandinavas. E a produção dessa mercadoria seria justamente da manteiga. A manteiga, nesse momento da Escandinávia, ela é produzida particularmente por mulheres, né? Então, essas práticas agrícolas
por elas serem predominantes nessas regiões analisadas da Escandinávia, foi utilizada como uma das possibilidades para interpretar esse baixo índice, né, de traumas compartilhados dentro das regiões escandinavas. E isso foi colocado também como parâmetro por análises contemporâneas, que indicam que em países hoje, né, em que há uma igualdade de gênero maior, o índice de violência interpessoal também é menor. Então, o que os pesquisadores chegaram foi nessas conclusões, pelo menos conclusões aí, iniciais, que ajudam muito mais a refletir sobre o problema do que propriamente bater o martelo a respeito disso. Eu, particularmente, tenho uma série de receios sobre essa afirmação, especialmente porque nesse mesmo momento de análise do período viking, a gente tem um alto índice de infanticídio feminino dentro da Escandinávia. Então, supor que há aqui uma igualdade de gênero, na minha visão, parece uma perspectiva equivocada de princípio, que necessitaria de uma análise mais aprofundada, né? Mas o que eu estou tentando trazer aqui para vocês é que há aqui, portanto, né, uma noção de que a comunidade ela é um ponto-chave para a gente analisar o que a gente pode tentar aqui definir como violência viking, né? E que geralmente ela aparece nas narrativas, né, a respeito desses massacres das incursões vikings, né, de maneiras mais ou menos explícitas. Eu trouxe 12 exemplos para deixar isso aqui um pouco mais claro para vocês, né? O primeiro vem da Crônica Anglo-Saxã, no ano de 794, em que diz o seguinte: e Ealdorman Ethelred morreu em 1º de agosto, e os pagãos devastaram na Nortúmbria, e pilharam o monastério de Ecgfrith, em Donemuthan, e um de seus líderes foi morto lá, e também alguns de seus barcos foram quebrados em pedaços pelo tempo tempestuoso. E muitos dos homens morreram afogados lá. Alguns alcançaram a costa a salvo e foram imediatamente mortos na foz do rio. Essa aqui acaba sendo uma das menções genéricas a respeito das pilhagens vikings que a gente encontra em inúmeras outras fontes, né? Mas a gente tem uma que é um pouco mais detalhada, né, que está presente aqui nos Anais de São Bertin, né, que vai dizer o seguinte a respeito de uma expedição no ano de 841. Enquanto isso, piratas daneses navegaram pelo Canal da Mancha e atacaram Rouen. Saquearam a cidade com pilhagem, fogo e espada. Massacraram ou levaram cativos os monges e o resto da população. E destruiu todos os monastérios e outros lugares ao longo das margens do Sena, ou então recebeu grandes pagamentos e os deixou completamente aterrorizados. Essas são passagens que geralmente trazem justamente como que os vikings tinham ali na violência a sua principal característica, né? E se a gente quiser fazer um comparativo a respeito, né, a gente pode dizer que é bastante injusto essa perspectiva, principalmente se a gente analisar outros fenômenos, né? Então eu pego aqui outra referência que está presente nos anais do Reino Franco, que no ano de 782, durante as expedições do rei Carlos Magno à região da Saxônia, ele se deparou com uma rebelião dos saxões, né, e ele teria suprimido ela da seguinte maneira: quando ele, Carlos Magno, ouviu sobre isso, o senhor rei Carlos correu para o local com todos os francos que ele poderia reunir em curto prazo e avançou para onde o rio Aller flui até o rio Weser. Então todos os saxões se reuniram novamente, submeteram-se à autoridade do senhor rei e renderam os malfeitores que foram os principais responsáveis por esta revolta à morte. 4.500 deles. Essa sentença foi executada. Ou seja, em uma única expedição, Carlos Magno teria levado à morte 4.500 saxões. Ou seja, a documentação é explícita nesse número, ainda que alguns historiadores discutam sobre a condição disso ser plausível ou não. Alguns argumentam que foi um número exagerado e outros argumentam que teria sido um número plausível, né? Mas o que eu estou tentando chamar a atenção de vocês é como a preocupação em relação ao corpo, pelo ferimento à integridade física, ela não aparenta ser uma característica específica dos vikings, né? Uma outra referência que eu trago aqui para vocês está presente no Al-Muktabis, a respeito da expedição viking em Sevilha, em 844. Né? E aqui eu trago aqui uma referência a respeito da expulsão desses vikings pelas forças muçulmanas. Né? Ela diz o seguinte: Deus concedeu aos muçulmanos suas cabeças, pois foram mortos 1.000 bárbaros e capturados mais de 400. Somente se salvaram os que correram para os barcos, fugitivos e espantados, e neles embarcaram e se defenderam, abandonando 30 barcos, desamparados por seus ocupantes, mortos ou cativos. E diante deles se deteve o alcaide Ibn Rustum, ordenando a decapitação desses, ou seja, dos mortos, à vistas dos outros vikings, o que aumentou seu espanto.
enquanto que os muçulmanos se apoderaram de suas embarcações vazias e as incendiaram todas. Reparem, ainda que tenha aqui números tão expressivos quanto, né, aqueles promovidos por Carlos Magno, ou seja, morte de 1.000 bárbaros, capturados mais de 400 navios, ainda que eles possam ser números exagerados, eu chamo a atenção pelo que o Al-Qaid ibn Rustum faria, né? Ou seja, ele ordena a decapitação daqueles que já estavam mortos para aumentar o terror e o espanto dos vikings que fugiam e que tentavam ali retornar aos seus barcos. Veja, essa prática de decapitação, ela não é algo incomum no mundo muçulmano. A gente encontra, pelo menos até o ano 1000, diversas outras referências de supressão de rebeliões que culminam com a decapitação e o envio das cabeças para outras regiões dos domínios muçulmanos, numa tentativa de impor ali o poder, né, central dessas localidades. Então, aqui o que eu estou chamando a atenção para vocês é que o respeito em relação ao corpo não é uma característica dos vikings apenas, mas ela está presente em vários momentos na Idade Média, né? Então, o que a gente pode pensar? Bom, se isso é da maneira que você está falando, Caio, bom, o que a gente pode pensar, então, é que, de fato, a Idade Média ela é violenta. Mas, veja, o que eu estou chamando a atenção de vocês é para uma outra questão, para um ponto classificatório. Então, vejamos, é preciso diferenciar a glorificação à marcialidade, que é uma prática, como mostrei para vocês, típica da cultura escandinava, da sua prática irrestrita. Ou seja, as incursões vikings elas são imprescindíveis nessa manutenção do que a gente pode chamar de um ethos guerreiro escandinavo. Mas elas são atividades externas à comunidade que a pratica. Ou seja, ela é bem vista quando a glória da batalha ela retorna com seus frutos para a comunidade. Tanto que se nós pegarmos, por exemplo, as primeiras investidas vikings, veremos que os vikings vão para o exterior, conquistam, pilham e depois retornam para suas comunidades na Escandinávia. Ou seja, essa glória ela é uma glória que está mobilizada para aquilo que é externo, não para o que é interno. Então, se a gente pegar os dois casos que eu coloquei aqui para vocês, né, quando a comunidade é o alvo das injúrias, seja no plano divino, ou seja, a morte do Baldur, que, veja, vai acarretar uma série de processos que culmina no Ragnarok, considerado o fim dos deuses. Por quê? Porque aquele que causou a morte de fato do Baldur, o Loki, foi perseguido posteriormente pelos deuses, numa batalha que vai culminar com diversos deuses sendo mortos por inimigos que estão associados a uma linhagem familiar do Loki, que é a linhagem familiar dos gigantes, ou seja, inimigos dos deuses, né? Ou seja, no plano terreno, e aí eu faço referência aqui aos homicídios, né, a tendência é a rejeição, o desprezo. Em suma, quando essa violência ou essa injúria ela é cometida para o interior da comunidade, se torna violência. Então não se trata, e aqui eu quero deixar bastante claro, que não se trata de relativizar ou realizar uma apologia à violência, dizendo, olha, os medievais não são violentos, como nós dizemos, mas sim de compreender que o atentado à integridade física corresponde aos preceitos iluministas que amparam os direitos humanos da nossa atualidade. Ou seja, se nós pegarmos, por exemplo, as prerrogativas que a ONU segue hoje, ela defende uma prática chamada de não violência, que é uma tentativa de incentivar práticas que não utilizem somente a prática violenta como fator de transformação e de derrubar poderes tidos por tirânicos, por exemplo, né? Entre essa lógica da não violência estaria, por exemplo, as ocupações, né? As ocupações de determinados espaços e ambientes considerados importantes para o poder central ou para um determinado poder que tenta se sobrepor aos demais, seria uma tentativa de prática não violenta, né? Se pegarmos, por exemplo, os estados precisam do apoio da população para que as suas práticas tidas por violentas, como, por exemplo, a manutenção de guerras, ela seja presente. Uma das tentativas dessa, digamos, manifestação de uma ideologia política de não violência seria justamente tentar convencer as pessoas que não deem a sua chancela para as ações desses poderes que têm na violência a sua principal manifestação, né? Então, todas essas noções acerca do que corresponde à violência, como um atentado à integridade física, ela está dizendo muito mais sobre a nossa realidade moderna e o que é violência para nós contemporâneos do que para exatamente os medievais. Então, considerar tais preceitos, né, se transportados ao passado, nos prejudica compreender a importância e o papel multifacetado das incursões vikings.
Ou seja, na medida que a gente está transportando a noção de que os medievais reconhecem como violência a ruptura da integridade física, ou seja, o atentado e a injúria ao corpo, né, a gente consegue, na verdade, tornar esses vikings figuras animalescas. Ou seja, nós estamos naturalizando uma condição que, desde os romanos, é uma condição que possui na imagem dessas figuras um indivíduo bárbaro. É quase como se nós estivéssemos nos distanciando desse passado e dizemos, olha, hoje nós somos civilizados, e aqueles que ficaram no passado são bárbaros. E são bárbaros por quê? Porque eles eram justamente movidos por paixões, né? Então a gente acaba tirando toda a racionalidade no sentido de que essas práticas possuem importância em inúmeras esferas do nível social, né? Então, na medida que a gente tende a bestializar os seus praticantes, nós tornamos essas figuras animalescas, né? E nos diferimos dessas sociedades, ou seja, analisar essa violência na Idade Média voltada para essa ruptura da integridade física significa, na verdade, dizer muito mais sobre nós mesmos do que propriamente sobre os medievais. E aí eu termino com uma citação do Leandro Hust, né, a respeito desse problema, que ele vai dizer o seguinte: a enorme chance de lidarmos aqui com uma maneira de explicar aquilo que nós, não os medievais, definimos como violência. A ideia de cultura da violência oculta uma seletividade moderna. Melhor dizendo, ela naturaliza, isto é, apresenta como aparentemente neutra e impessoal uma classificação estabelecida para o tempo moderno. O conceito não é simplesmente cultura de violência. A expressão nutre e afaga o nosso senso de superioridade moral em relação ao passado. Contém menos da compreensão de alguma singularidade da Idade Média que da certeza de vivermos a etapa mais recente de um progresso ético a transcorrer ao longo dos séculos. Ou seja, se nós pegarmos aqui o caso específico dos vikings, que eu estou tentando mostrar para vocês, podemos dizer que aquilo que é reconhecido como violência é a imposição física estabelecida para o interior da comunidade, no sentido de desestruturar o pilar fundamental da sociedade escandinava, que é a família. E ela se apresenta no plano ideológico, como eu mostrei para vocês, no plano divino, assim como ela também se materializa a partir dos casos de homicídio que eu comentei com vocês que aconteciam e que eram presentes na sociedade escandinava. Então, dessa maneira, eu termino a exposição. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado essa reflexão e que ela tenha sido útil, de certa maneira, né, não só para o mundo viking, né, que aqui eu acabei dando uma ênfase maior, mas para nós pensarmos também como que esses conceitos eles têm uma carga significativa, né, de nossas visões atuais e como que isso precisa ser pensado quando nós estamos olhando para a sociedade do passado, né? Então, termino por aqui e agradeço vocês. Deixo também aqui meu e-mail para contato, caso alguém queira posteriormente fazer qualquer tipo de pergunta ou alguma ressalva. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, Caio, pela sua fala. Foi uma apresentação incrível, muito bem embasada, né? E eu queria agora abrir espaço para o público. E eu estava pensando, dependendo da quantidade de perguntas, fazer um bloco de 3 perguntas e você ir respondendo. Beleza. E aí, quem quiser agora falar, pode abrir. Paula, só eu parar a gravação, tá? Ah, sim. Agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, que vai nos ouvir para frente também, e aí eu vou encerrar a gravação.